Portanto, basicamente eu tenho que ter recurso hídrico. Pronto. E depois a produção que eu espero dessa central hídrica depende de duas coisas. Uma é o caudal e de outra é da diferença de alturas que eu consigo ter entre o nível onde eu tenho a água armazenada e onde a devolvo à ribeira. Portanto, ou seja, onde está a central. Se eu tiver uma queda muito grande, tenho mais potência e consigo produzir mais energia. Se eu tiver muito caudal, também consigo. Né? O ótimo seria ter uma queda muito grande e muito caudal. Não é fácil. Há quem tenha, os grandes aproveitamentos hidroelétricos conseguem tirar partido de grandes quedas e grandes caudais. Nas ilhas não é fácil. E, portanto, o que é que habitualmente é feito na hídrica? É, em função do vale onde nós estamos, fazemos um pequeno açude, uma coisa baixinha, que sem grandes obstáculos à ribeira e portanto, com pouca capacidade de armazenamento, ou fazemos uma barragem com uma maior capacidade de armazenamento e uma maior altura de betão, se o terreno permitir. O tanque, normalmente vocês designam como O açude é um pequeno travessão na ribeira, digamos assim. Portanto, a única função é servir de obstáculo ali à água e canalizá-la para o sítio certo. Não tem capacidade de armazenamento. A barragem tem capacidade de armazenamento. Mas depois o princípio é o mesmo. Eu agarro na água que vem na ribeira e paro ali. Paro em sentido figurado. E desvio-a. Há uma parte que tem que ser o caudal ecológico que tem que ficar na ribeira. Portanto, eu não posso secar a ribeira, tem que haver um caudal ecológico a correr. O restante da água, eu pego nele. E depois, tipicamente, há duas opções. Ou pegava nessa água e a punha logo numa conduta, e a vantagem da conduta é que sobe e desce, pode subir e descer porque a água vai ganhando pressão. Mas nesse caso o custo diretamente para a máquina. E vinha até diretamente à máquina, mas o custo, ou seja, se eu tiver uma queda grande e se for logo ali faz sentido. Não há casos desses nos Açores, não? Não é fácil. Há casos desses, a primeira central dos túneis, mas a queda é muito pequena. A queda é muito pequena. Portanto, qual é a outra alternativa? Que é a alternativa mais comum? É eu querer agarrar naquela água e querer ir para um sítio, mas o vale vai descendo e eu querer ir para um sítio onde a queda seja maior. E então nesse caso utilizo, em vez de levar a água numa conduta, levo a água num canal. Qual é a vantagem do canal? A construção é mais barata e a água vai superfície livre, mas o canal não pode subir nem descer, o canal tem que ir ao nível. Mas se eu tiver digamos um vale que vai descendo, esse meu canal pode ir a meia encosta, vai subindo na encosta até um determinado ponto. E portanto, digamos, o aproveitamento hidroelétrico típico dos Açores será um pequeno açude, uma derivação para o canal, um canal que vai serpenteando pela encosta até um determinado ponto. Onde cria uma câmara nesse ponto, exatamente, nesse ponto. O canal passa uma câmara de carga, digamos, com uma folga de capacidade alarga, digamos assim, para ter ali alguma folga, alguma reserva de água. E depois dessa água começa uma conduta, sob pressão, que teoricamente também deverá ser o mais curta possível. Vocês designam a conduta forçada? Conduta forçada. Até ao local da central. E depois a central estará ao pé do leito da ribeira, onde eu turbino a água e a devolva. Portanto, quanto maior a queda, quanto maior o caudal, canal ou conduta em função mas, ou seja, a solução mais barata seria um canal. No caso aqui da central dos túneis, o canal tem 2,4 km. Portanto, desde que eu capto a água lá em cima até aqui, o canal tem 2,4 km. Para quê? Para que a conduta depois tenha só 100 e poucos metros de comprimento. Portanto, exatamente. E essa opção tem a ver também com a escolha das máquinas. Para que eu percebi, não é? Exatamente. E depois, portanto, ou seja, eu escolhi, e depois em função do caudal médio da ribeira e da queda, eu escolho, portanto, há vários tipos de turbinas e, portanto, escolho aquele que melhor se adapta. Aqui nos Açores utilizamos sobretudo duas. Portanto, tipicamente, em termos de grandes classes, são as turbinas Kaplan, são utilizadas quando os caudais são muito grandes e as quedas pequenas. Não há nos Açores. Tipicamente também são potências relativamente grandes. Depois há as turbinas Francis, que
são umas turbinas um bocadinho polivalentes. São o caso destas, não é? Só Exato. são o caso destas do circuito Todas do circuito, exatamente. Todas as, portanto, médias. Portanto, e aí também posso fazer uma turbina maior e uma turbina mais pequena e os caudais também são diferentes, não é? A água circula A água circula dentro da turbina, depois pode-se fazer imagens e ter ali uma fotografia do miolo de uma turbina Kaplan, não é? De uma Kaplan não, de uma Francis, e portanto tira-se proveito dessa e aí faz-se a turbina à medida da nossa instalação. Pronto, mas isso ou seja, há muitas turbinas Francis porque é uma turbina mais ou menos polivalente. Para quedas mais ou menos médias ou grandes, para caudais mais ou menos. Portanto, eu consigo com esta turbina. E depois tenho outra tipo que é quando tenho quedas muito grandes, quedas realmente importantes, temos as turbinas Pelton. Portanto, e aí também, que é o caso do Faial, que é no caso do Faial, e é o caso, por exemplo, da Ribeira da Praia, a atual Ribeira da Praia, que também que são turbinas. Portanto, nos Açores a opção é sempre por turbinas de França, exatamente por essa polivalência que elas têm. Sim. E é o caso do salto do Cabrito, desta nova versão, porque como ganhou a queda da Fajando Redondo, mais a queda do salto do Cabrito, portanto, passou a ter uma queda que já entra dentro dentro do normal da turbina Pelton. Portanto, mas aí é a função, portanto, ou seja, eu depois tenho um caudal, tenho uma altura, tenho uma energia potencial, portanto calculo uma determinada potência. Depois vou escolher o tipo de turbina em função também dessa queda, dessas características. Depois a água é retomada, ou seja, volta a ser posta na ribeira, onde se junta ao caudal ecológico que já lá vinha, ou é turbinado mais à frente nos casos em cascata, ou é devolvido ao mar, quando é o caso disso. A introdução da eletricidade é feita em Vila Franca do Campo e é feita com base, portanto, a origem é a produção hidroelétrica. Uma iniciativa privada, mas, digamos, dando repto a uma concessão da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. Abastecimento público e de iluminação pública e, na altura, era luz. Havia também força, mas era sobretudo luz. Em algumas casas particulares, pessoas mais abastadas. Portanto, não era, digamos, o normal, era... O que é que tínhamos, uma lâmpada? Pontos de luz era assim. Portanto, muitas vezes o que as pessoas contratavam eram pontos de iluminação. Portanto, 3 lâmpadas, 5 lâmpadas, coisas desse tipo. E existem, digamos, no arquivo histórico da EDA, uma documentação importante passada das famílias, portanto, e que agora constitui património ou das famílias ou dos arquivos municipais ou até ou regionais e também dos arquivos da EDA. Portanto, muita história sobre isso, portanto, digamos, as concessões que as câmaras passaram à empresa, com cartas da empresa com os fornecedores e as dúvidas que existiam na altura e valores e os termos dos contratos, depois dos contratos das empresas com os particulares, pontos de luz, Estamos a falar também já... e a própria concessão que a Câmara era não sei quantos candeeiros, quantos pontos de luz. Portanto, estamos a falar também em iluminação pública. Iluminação pública. O grosso era a iluminação pública. E depois havia, digamos, famílias mais abastadas com algumas casas, estabelecimentos comerciais. A iluminação pública funcionou também muito como uma demonstração de inovação e, portanto, os melhores ou os mais afamados estabelecimentos comerciais da vila quiseram ter pontos de iluminação para a montra, para a fachada, para dentro da loja. Era uma maneira de mostrar que estavam evoluídos e, portanto, Portanto, estamos a falar em Vila Franca do Campo. Vila Franca do Campo. Portanto, ou seja, a produção elétrica começou então em São Miguel, começou com hidroeletricidade em Vila Franca do Campo. Depois, esta oportunidade e esta demonstração de interesse da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo foi logo replicada. E, portanto, Ponta Delgada também acelerou o processo para ter energia elétrica
e a Vila da Lagoa. E, portanto, o crescimento, digamos, essa inovação que é feita com Vila Franca do Ramo, rapidamente é expandida para Ponta Delgada, Lagoa e depois para a Ribeira Grande. E aí estamos sempre a falar em aproveitamentos hidroelétricos. Portanto, o início do século XX é passado assim, com a hidroeletricidade. Foram sendo feitos investimentos, sempre no sentido, portanto, as evoluções de consumo eram próprias daquele tempo, não é? E o número de ruas com iluminação pública também ia sendo negociado, portanto foi um crescimento, não foi um crescimento. Como é que estava o país nessa altura em termos de energia elétrica? Nós estávamos à frente, estávamos iguais? E o que estávamos um bocadinho atrás, portanto, ou seja, não podemos dizer que a produção elétrica ou a hidroelétrica em Portugal começou cá, não começou. Houve localidades no continente, muitas vezes associadas à produção de eletricidade para um uso fabril, portanto, indústrias com recursos hídricos perto e que deram esse passo primeiro. Portanto, não começou no continente, há situações anteriores aqui. Mas pronto, hidroelétrico. Nos sítios onde a produção elétrica, onde não havia recursos hídricos, eram grupos térmicos. E nós nos Açores, portanto, estamos a falar, portanto, cada ilha é um caso. Há ilhas com potencial hidroelétrico e outras não, e nas ilhas com potencial hidroelétrico não começou, em São Miguel começou, nas outras ilhas não começou, mas mais tarde ou mais cedo quis utilizar o potencial hidroelétrico. É uma situação bastante posterior. Não, simultânea, porque era a alternativa. Portanto, podia produzir com grupos hidroelétricos como com grupos térmicos. Portanto, a produção podia ser... Nessa altura. E, portanto, onde não havia recursos hídricos, os câmaras municipais avançaram, foi com produções térmicas. Como o senhor disse, cada caso é um caso. Os aproveitamentos hidroelétricos e as centrais hídricas nos Açores estão em 4 ilhas. 4 ilhas. Flores, que neste momento é a mais importante relativamente à ilha, digamos, a componente hidroelétrica é de maior importância, representa cerca de metade do abastecimento da ilha, é de origem hidroelétrica, não é? E até historicamente chegou a haver valores de 70%, mais de 70% de origem hidroelétrica, mas não começou com térmica e depois a hidroelétrica aparece como uma alternativa, vendo o recurso hídrico, faria sentido isso e acontece depois, à posteriori. Isso associado à história da chegada dos franceses também, não é? Sim, porque aí mais do que digamos, a iluminação municipal ou dos centros, havia um interesse grande de trazer, digamos, de que os franceses se instalassem com uma base de observação e de monitorização e, portanto, digamos, foi contrapartidas, fazer no sentido de possivelmente com outras contrapartidas de estradas, etc., terão sido dadas. Mas ali aparece um bocadinho nesse sentido. Mas aparece já mais tarde. Portanto, essa central da Além Fazenda é de 1966, já estamos a falar. Depois temos situações, por exemplo, na terceira, em que as centrais são de 1950, que também não são a origem da produção elétrica. É um complemento. Portanto, percebeu-se que havia recurso hídrico e, portanto, as alternativas às produções térmicas e às importações de gasóleos e de fuel óleo que houvesse na altura, portanto, e aí aparecem as centrais hídricas. No Faial é uma solução parecida, portanto, sabia-se que havia recurso e quis-se avançar com a hidroelétrica. Aqui em São Miguel, no caso de Vila Franca, foi a origem, Vila Franca e a Ribeira da Praia, foi a origem chegou a ter 4 centrais em cascata para abastecer, em que uma delas era a fábrica da Vila, porque tinha sido a primeira e abastecia a Vila Franca, e depois era a Ribeira da Praia, porque era a Ribeira da Praia, e depois quando houve a necessidade de crescer para alimentar Ponta Delgada e Lagoa, fez-se a fábrica da cidade.
Na altura a eletricidade era fabricada e, portanto, o termo utilizado não era central, era a fábrica era a fábrica da luz. Não é? E, portanto, agora é engraçado pela curiosidade, porque a última central que foi feita nesse escalão, a última central é a fábrica nova, portanto, que é uma central de 1920. Mantém-se a termologia. Portanto, ou seja, exato, quando dizemos a fábrica nova pode causar confusões, porque é a última, não é a última que foi feita, por acaso até foi a mais antiga que nós temos agora em operação, mas o nome é esse, não era a fábrica nova, porque foi feito, portanto, Vila Franca já estava abastecida, Ponta Delgada e Lagoa também, e depois o consumo, as necessidades, o consumo ia crescendo, mais pessoas iam aderindo, se calhar os municípios incluíam mais umas ruas com iluminação pública, elétrica, e portanto o consumo crescia e era preciso dar resposta. Então faziam-se mais centrais. E fazia-se tipicamente, ou a montante ou a jusante, não é? E depois a água era a mesma. Portanto, criava-se escalões, portanto, a água que era turbinada numa central e que depois era restituída à ribeira, era novamente captada e era turbinada na segunda central, na terceira, portanto, daí haver esses escalões, como existe agora aqui nas Furnas, não é? Na prática, entre as Furnas e a Ribeira Quente, esta ribeira a produção é feita em 4 centrais, em cascata, em que o recurso é o mesmo, uma turbina devolve à ribeira, a segunda turbina devolve à ribeira, e das Furnas até ao mar há sempre centrais que vão utilizando a mesma água. Essa opção, por exemplo, vamos comparar o caso das Furnas de Ribeira Quente com o caso das Flores. No caso das Flores temos uma estrutura com 3 centrais hídricas, não é? Na terceira? Peço desculpa, nas Flores. Nas Flores temos uma central hídrica apenas. 3 turbinas? Com 3 turbinas, certo. Sim, mas são 3 máquinas. São 3 máquinas. Sim, aqui cada central tem uma máquina. Aqui cada central tem uma máquina. Essa opção é tomada em relação à morfologia do terreno? Qual é a vantagem? Como é que isso funciona? Ou seja, o contexto histórico é extremamente importante. Sim. O contexto histórico é extremamente importante. Porque há situações de várias máquinas, portanto, digamos, quanto mais importante é o recurso, digamos, o componente hídrica na produção, quanto mais dependente eu estou das centrais, mais se justifica o número de máquinas. E agora tentando explicar melhor. Cada grupo tem uma determinada potência e consome uma parte da água, mas cada central, cada grupo, cada turbina tem uma determinada gama de funcionamento. Portanto, ou seja, não pode ir dos 0 até aos 100%, tem uma determinada gama onde ela é mais eficiente. E então, mas o consumo não tem essa mesma correspondência. E, portanto, o número de grupos depende para dar resposta ao consumo. Por exemplo, vamos pensar na parte histórica agora e depois podemos também falar um bocadinho de outros casos. Mas isso também tem a ver com a quantidade de água. São essas questões todas, não é? Mas as primeiras centrais que foram feitas na Ribeira da Praia tinham 2 grupos. Portanto, quando havia pouca água trabalhava um grupo, quando havia mais água trabalhava outro grupo. Não é? Depois, a central, portanto, isto pensando em Vila Franca, Ribeira da Praia para alimentar a Vila Franca. Depois, quando aparece a Lagoa e Ponta Delgada, e portanto pensamos num sistema elétrico que inclui Vila Franca do Campo, Lagoa e Ponta Delgada, o consumo já variava, portanto, ou seja, a água é a mesma na ribeira, ou varia conforme chove ou conforme não chove, não é? Mas não varia ao longo do dia. Variará se chover, mas digamos, há uma sazonalidade que é diferente, não é? Mas o consumo elétrico não. É sempre a diminuir, não é? Sim, mas ou seja, está a chover, vem mais água na ribeira. De inverno, vem mais água na ribeira. De verão, vem menos água da ribeira. Mas tanto vem de verão, tanto vem menos água à noite como vem de dia. O consumo elétrico é diferente. O consumo elétrico, as pessoas de dia, se calhar, os estabelecimentos comerciais tinham luz, mas a iluminação pública não estava acesa. Em alguma casa se acenderia uma luz, mas não. E portanto,
o número de máquinas já dependia disso. E então, a central, quando é feita em Vila Franca, a central da cidade, são instalados 2 grupos e depois é instalado um terceiro e é feito a montante um tanque. Ainda existe esse tanque, feito nessa altura para armazenar a água. Portanto, mais do que eu turbinar a água da Ribeira, eu já começava a ter necessidade de armazenar água. Porquê? Para depois dar resposta ao consumo. Portanto, se calhar durante o dia estava um grupo, mas à noite, quando as pessoas começavam a ligar a iluminação, e a iluminação pública era ligada, arrancavam o segundo ou o terceiro grupo. E aí eu tinha que ter a água armazenada. Portanto, e o tanque servia para isso. Outro exemplo, por exemplo, e daí justificar-se o segundo ou o terceiro grupo. Sim. O facto de eles estarem todos numa única estrutura, ou acontecer como estão aqui na Ribeira Quente, tem a ver com a própria morfologia do terreno. É isso? Exatamente. E depois as outras questões que também estão aqui em causa. Que é, por exemplo, casos só para ilustrar. Por exemplo, na terceira, as centrais construídas em 1950 tinham, digamos, havia um manancial de água que era importante, a forna da água e as nascentes do Cabrito, e então era... O processo ia para o mar, não era? Exato, que se infiltrava ou escorria para grotas, etc. E portanto pensou-se. Então, a ideia foi logo, portanto, isto projetos de 1950, foi vamos desviar esta água para um tanque, que faz uma regularização de caudais, e depois vamos construir estas 3 centrais também em cascata. Não ao longo de uma ribeira, mas ao longo de uma pendente. E a água era turbinada na primeira, era metida na câmara de carga da segunda, turbinada na segunda e na terceira até ao mar. Portanto, as 3 centrais em cascata. Uma funcionava e a água era sempre a mesma, ia passando de central para central. Nestas centrais da terceira existiam duas máquinas, uma maior para turbinar os caudais de inverno em cada edifício. E depois havia um grupo mais pequeno para turbinar os caudais de verão. Porquê? Porque se sabia que eram menores e o grupo grande já estaria fora da sua margem de funcionamento. Pronto. E é outro exemplo. 2 máquinas na mesma central, umas trabalhavam de verão, outras trabalhavam de inverno, para produzir energia. Depois há outras centrais, por exemplo, no Faial havia 2 grupos iguais. E portanto, ou trabalhava um, ou quando havia mais água, trabalhavam os 2. Essa fábrica nova, portanto, isso são tudo variações, digamos, são versões, são maneiras de ver o problema e abordagens à altura sobre o tema. Por exemplo, a fábrica nova, essa tal central de 1920, tinha 2 grupos. Tem 2 grupos, mas nunca trabalhavam os 2 em simultâneo. Agora, como a importância da central era grande, eles optaram por ter um segundo grupo, quando precisavam de intervir no primeiro, trabalhava o segundo. A central só trabalhava sempre com um grupo só que era um ou outro, tinha um de reserva, digamos assim. Portanto, abordagens diferentes. Aqui na Ribeira Quente, como depois, digamos, a hidroeletricidade foi perdendo de importância. Por exemplo, outro caso também é engraçado, também aqui em São Miguel, na Ribeira Grande, a primeira central foi a do Salto de Cabrito, 1903, para abastecer a Ribeira Grande, o primeiro contrato com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, mas depois é feito, já então pela Federação de Municípios da Ilha de São Miguel, um segundo aproveitamento, chamado Fazendo Redondo, e aí, porquê? Porque a par da rede privada feita pela empresa, na altura se chamou Companhia Miquelense de Eletricidade, e depois daria origem à empresa de eletricidade e gás, que existiu até há relativamente pouco tempo, e, portanto, empresa privada na altura da família do engenheiro José Cordeiro, e da família. Portanto, a Federação de Municípios aparece como uma alternativa. Portanto, digamos, Ponta Delgada chegou a ser um caso muito engraçado na década de 1920 até 30. Aquilo que se fala agora hoje já existia. Portanto, eu morando na cidade, podia escolher o meu fornecedor de energia elétrica. Podia ser o gás, iluminação a gás, podia ser eletricidade, na altura até se dizia do Cordeiro, o nome dele estava fortemente ligado à produção, à empresa.
ou da Federação. Portanto, havia, digamos, a pessoa que escolhia, não é? Se queria gás, queria... Portanto, depois também havia situações onde não ia, portanto, ou seja, não havia infraestrutura daquela empresa e se calhar havia da outra. Portanto, nesse caso não havia escolha, mas no centro se calhar havia isso. Quando a Federação de Municípios faz a barragem, faz a central da Fajão do Redondo, por causa também já da variação de consumo, já faz uma barragem de alvenaria, portanto não havia betão, alvenaria, pedra, arrumada, mas com essa necessidade, com essa característica já. E a central tinha 2 grupos e depois foi ampliada para um terceiro. Porquê? Porque os consumos variam e, portanto, e depois de verão e de inverno, portanto, se calhar trabalharia só um grupo e até 1960, mais ou menos, 50, fins de 50, a hidroeletricidade em São Miguel tinha uma componente muito forte. E esta central, onde estamos agora, construída em 1950, a central dos túneis, era extremamente importante para a empresa de eletricidade e gás e era a maior central. Muita da energia. Aqui já foi feito só um grupo, mas aqui estamos a pensar que é uma das particularidades também. Portanto, para já, nesta Ribeira Quente, não há grande capacidade de fazer. A Ribeira, toda a gente conhece aqui a Ribeira, a estrada passa muito perto e é fácil de... Não há grandes vales que se consigam encaixar grandes barragens. Não é? E, portanto, na prática eram pequenos açudes que eram feitos. E, por outro lado, esta Ribeira também tem aqui uma característica muito, muito importante. Digamos, a grande origem da água é, além do Vale das Furnas, a lagoa. E a lagoa faz de regularizador natural. Portanto, era natural que nesta Ribeira Quente, nesta Ribeira que vem das Furnas à Ribeira Quente, onde se juntam uma série de ribeiras, era natural que os caudais fossem mais regulares até ao longo do ano, porque tinham uma grande lagoa por trás, que nas suas infiltrações naturais alimentava nascentes. Portanto, aí já não houve a opção dos 2 grupos e já foi de raiz montado só um grupo. Bom, antes desta central dos túneis, já havia a central. Portanto, ou seja, nós até agora tenho estado a falar de Ponta Delgada, Lagoa, Ribeira Grande e Furnas, mas a povoação também teve eletricidade relativamente cedo e também de origem hidroelétrica. E é então aí, para essa necessidade, Furnas e povoação, que aparece as centrais dos Tambores e do Canário. Portanto, essas 2 centrais também remontam ao princípio do século XX para dar resposta à produção hidroelétrica. E até mais ou menos 1960, quando se chega à conclusão de que o crescimento da produção hidrelétrica já começa a ser importante, portanto, o consumo elétrico já começa a ser importante e os recursos hídricos já não conseguem dar resposta, é que começa a ser feita a transição para a produção com grupos térmicos. E é feita, numa primeira instância, na central da Fajão do Redondo, que tinha 3 grupos térmicos e onde foi montado um grupo diesel, um grupo térmico, e o mesmo operador trabalhava com uns e quando não tinha água trabalhava com outros. E depois tudo isto muda, quando não sei precisar da data, mas ao algures de 1960 é feita então uma central térmica de raiz, que é a central térmica de Ponta Delgada, no caminho da Levada. Portanto. E é com 3 grupos, que depois cresceram para 6 e depois cresceram para 9. Portanto, entre 1960 e 1980, 90, portanto, a central foi sempre crescendo, o consumo de eletricidade era completamente diferente. E, portanto, a partir de 1960, a produção hidroelétrica vai perdendo importância. Primeiramente, portanto, ou seja, em termos de utilização, o consumo humano é prioritário e depois a parte até de alimentação para a agropecuária e isso, e depois é que aparece a produção elétrica, portanto, digamos, num terceiro escalão de importância. Portanto, digamos, a fonte na terceira e no Faial de recursos hídricos começa a ser também partilhada para o abastecimento público. E, portanto, o recurso começa a ser cada vez menor para a produção hidroelétrica. E, portanto, isso começa a provocar uma sazonalidade. E, portanto, as centrais hídricas da terceira, que já tinham o tal grupo pequeno e o grupo grande, verão e inverno,
Depois há uma opção pela EDA, em 1980, de só modernizar o grupo grande e o grupo pequeno ficar lá, mas parado. Porquê? Porque na prática começou-se a assumir que aquilo eram centrais de inverno. Quando o recurso é muito e o abastecimento público para a lavoura está garantido, o que sobra é a produção hidroelétrica. Daí isto ser um complemento, não é? Exatamente. Não é bem o caso aqui Exato. São Miguel e das flores. No caso das flores, ou no caso de São Miguel, estamos a falar de ribeiras permanentes, em que a utilização com sazonalidade, mas é feita é feita em permanência. A sazonalidade é sempre importante, portanto, a água que está na ribeira de verão é completamente diferente da água que está na ribeira de inverno, mas as centrais estão sempre a trabalhar, portanto o recurso são recursos de ribeira, não são partilhados, digamos assim, não há... Neste momento nas flores eu percebi que estamos a falar de uma produção de quase 50%. Sim. Pá, pronto, sim. Cada ano é um ano, sim. E anos hidrologicamente bons não podem ser comparados, mas média, sim, em média 50%. Sim. Aqui no caso do circuito hídrico da Ribeira Quente, em termos globais, digamos assim, estas centrais abastecem quais, ou na totalidade, embora a gente sabe que isto não foi, já vamos lá, não é? Mas em termos de produção global, digamos, média anual, estas centrais dão para abastecer a população? Não é assim que é operado o sistema, exato. Portanto, falando em termos, por exemplo, de volume anual. Exatamente. Portanto, ou seja, então para isso temos que dizer que em termos de centrais hídricas, na ilha de São Miguel elas situam-se em três ribeiras, digamos assim. A ribeira da praia, portanto, que tem esse caráter histórico, mas onde já não são essas centrais a trabalhar. Portanto, neste momento a trabalhar existe a Central Nova, de 1920, e uma central que foi feita em 1990, que fechou o circuito hídrico completo. Portanto, as duas estão em cascata, mas aquelas três centrais históricas que existiram foram, digamos, fechadas, complementadas com apenas uma. Enquanto que antigamente as centrais tinham quedas relativamente pequenas e condutas também relativamente pequenas, em 1990, com outros meios completamente diferentes à disposição, não é, modernos, foi feita uma conduta que capta a água na primeira e a despeja ao pé do mar. E, portanto, em vez de ter 3 escalões, troquei aquele 3 escalões por um escalão só. Portanto, Ribeira da Praia, agora com uma central em dois escalões, duas centrais em cascata, é uma das fontes de energia, essa, de Ribeira Permanente e com produção. Outra, a Ribeira Grande, em que se optou em 2004 por fazer o mesmo. Havia a central da Fajão do Redondo e a central do Salto de Cabrito, mais antiga. Utilizou-se a barragem da Fajão do Redondo, a conduta foi prolongada até ao Salto de Cabrito, o Salto de Cabrito 2, digamos assim, e portanto toda essa queda foi aproveitada e feita uma nova central, Salto de Cabrito 2, que utiliza essa água. Portanto, em vez de haver 2 escalões, passa a haver um só. Aqui na Ribeira Grande, na Ribeira Quente, aí sim manteve-se os 4 escalões e o funcionamento das 4. Portanto, essas 7 centrais juntas dão cerca de 6 a 7% da energia em São Miguel. Em São Miguel, não é? Portanto, a hídrica em São Miguel está nos... 6, 7% em termos médios anuais. No caso particular do circuito hídrico da Ribeira Quente, é que temos então um valor mais ou menos próximo em termos globais daquilo que é consumido na população. Sim, mais ou menos, sim. Na prática, até por uma questão de facilidade de gestão, toda a ilha é uma rede. Portanto, toda a gente produz para a rede e toda a gente consome da rede. E dessa maneira é mais fácil o gestor da rede elétrica fazer, não, porque senão eu tinha que ter... Claro. Sim, mas eu refiro em termos globais. A produção destas 4 centrais abastece em termos globais a população. Exato. Isso é significativo. O Conselho da População pode ser. A produção anual destas centrais acaba por ser equivalente ao consumo Isso é significativo. Sim, na prática é... Ou seja, da outra vez falamos em percentuais da ilha, não é? Sim. Assim era como se falássemos
geograficamente, não é? Ou seja, o consumo destes dois conceitos não é um... Nós estamos a falar assim porque estas centrais estão na povoação. Exatamente, claro, exato. Não é um raciocínio que seja muito coisa, mas pode ser perfeitamente feito por áreas regionais. Sim, sim. E assim a coisa, digamos... Portanto, ou seja, na prática eles poderão ser, e aliás, até tecnicamente tem essa possibilidade. É uma das particularidades desta central dos túneis. Sim, exato. Portanto, voltamos àquilo que o senhor estava a dizer há um pouco atrás. Todas as centrais, tudo o que produz energia produz para a rede, não é? Exato. Portanto, para uma rede global. Para uma rede de onde todos produzem, todos consomem. Sim, exatamente, ponto final. Exceto esta central dos túneis que tem uma particularidade. Tem uma particularidade, exato. E isso foi, na altura, ela foi construída em 1950 e depois foi automatizada em 2000. Portanto, a máquina já tinha 50 anos, já estava com um tempo de vida. Portanto, muito do investimento foi aproveitado. Portanto, o açude foi recuperado, mas foi aproveitado. O canal foi beneficiado, mas foi aproveitado. A conduta não, a conduta de aço foi substituída, já tinha 50 anos. A turbina também foi uma nova. Mas quando se fez essa obra, e devido a, digamos, até, não digo isolamento, mas não só pode falar em isolamento, mas devido, digamos, à distância que as linhas, portanto, que garantem o abastecimento a esta zona, ou que levam a energia quando ela é... Portanto, ali estas linhas de ligação são relativamente grandes, vêm de Vila Franca até às Furnas, ou pela costa norte da Ribeira Grande até ao Nordeste, né? Como são dois ramais principais, e poderia haver problemas nesse circuito, foi considerado importante, foi por evitar que a central dos túneis estivesse evoluída tecnicamente e pudesse por si só, e com o complemento das outras, garantir, portanto, se houver a necessidade de isolar estes dois concelhos numa mini rede, numa rede isolada do resto da ilha, ela consegue garantir tensão e frequência e garantir o fornecimento de energia às pessoas. Estamos a falar exatamente de que zonas, vamos pôr uma hipótese de uma catástrofe e um apagão na ilha toda. Quem é que tem luz? Furnas, povoação Nordeste, conseguiriam ser abastecidos com estas hídricas do lado de cá. Furnas, povoação e Nordeste. Um bocadinho Nordeste. Depois tínhamos que pensar, haveria capacidade, claro, com regras. Exatamente. Depois tínhamos que pensar qual é a grande vantagem de eu estar ligado em rede. É que esta central dos túneis tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Tem essa capacidade tecnicamente instalada, sim. Mas na prática não é utilizada, não é? Sim, mas tem potência suficiente para essas características exatamente, complementada com as outras. Sim. Porque esta central, por exemplo, tem 1,5 kW, 1,5 MW, mas depois também temos uma central da Foz da Ribeira com mais 800 kW e temos uma central do Canário com mais 400 kW. Tecnicamente vocês fazem isso? Como é que complementam isso? Elas todas vêm a energia, vêm ter aqui? Seria complicado porque a rede não está feita para isso, não é? Mas na prática seria, digamos, portanto, a linha... Esta está isolada e as outras complementam como? Não, complementam porque cria-se uma mini rede. Portanto, ou seja, neste momento, vamos pensar num hipotético cenário, não é? Em vez em que toda a gente consome para a rede e toda a gente se abastece da rede, São Miguel. Mas agora vamos pensar que o Concelho das Furnas, portanto, o Concelho da Povoação e Nordeste, portanto, Furnas, Povoação e um bocadinho Nordeste, era isolado, se cortavam as linhas de interligação. Portanto, eu passava a ter um consumo típico daquela zona e uma curva característica. As pessoas à noite consomem mais, durante o dia consomem menos, mais indústria, menos indústria. Portanto, eu depois conseguia com estas centrais dar resposta a isso. Claro que tinha que haver outro tipo de operação, sim, mas, não é? Exatamente, e teria que haver uma disciplina por parte das pessoas, claro, não estamos a consumir. Exato, e as centrais, aqui não há acelerador, não é? Exatamente, porquê? Porque como não tínhamos nenhuma central térmica por trás, tínhamos que fazer essa variação de produção com as centrais hídricas, portanto tínhamos que ter, se calhar durante a noite, mais centrais hídricas a produzir mais, para abastecer o maior consumo e depois durante a noite parar, porque o consumo desce. Ou as pessoas perceberem que de facto isto só pode funcionar de uma maneira. De qualquer maneira, havia sempre que ajustar o consumo à produção, não é? E portanto isso tinha que ser feito. As pessoas são muito importantes. Tinha que ser feito de uma forma muito mais
muito mais manual, muito... Sim. Ou seja, na prática, as pessoas tinham que perceber que não se pode ligar o ar-condicionado todos ao mesmo tempo. Exato, e poderia haver uma hipótese de dizer, se toda a gente ligasse ao mesmo tempo, não haver recurso. Imagino que isso passa no verão. Vamos agora, esta parte é importante. Vamos só esclarecer isso, que é, ainda há pessoas que pensam que é possível haver uma produção de energia verde, renovável, só, exclusivamente, sem grupos térmicos. Neste momento, da forma como o consumo funciona, não é possível. É muito difícil, é muito difícil. Você pode explicar porquê? Pode. É porque nós temos a sensação que resolve-se tudo com um acelerador, não é? Posso começar por um exemplo, não é? Mas vamos imaginar esta situação de rede isolada, de verão e de inverno, em que os caudais da ribeira são completamente diferentes, não é? E portanto, ou seja, eu há bocado estava a dizer que esta central tem 1,5 ou 1500 kW instalados, mas ela não está sempre a produzir a 1500, produz se tiver água. Se for no verão, se calhar não produz essa carga, mas no verão é quando está o forte do turismo. Portanto, ou seja, eu poderia chegar a uma situação em que não tem recurso renovável para cobrir o consumo. E nesse caso teria que haver um compromisso, né? As pessoas tinham que delimitar o seu consumo, porque este compromisso de 100% renovável à base da hídrica não conseguia fechar este equilíbrio, não é? Portanto, temos aqui uma situação que é quando há picos de consumo, quando se está a consumir renováveis, hídrica por exemplo, e quando há excesso de consumo, não há acelerador. No caso concreto não há acelerador. Porque o caudal é sempre o mesmo. Exatamente. Por isso é que é mais fácil. Não aumenta o caudal em função do consumo. Por isso, ou não aumenta o vento, exatamente. Por isso é que é mais fácil não gerir isto com redes isoladas, mas gerir isto como uma rede única da ilha. Sim, claro. Porquê? Porque aí eu tenho hídricas, tenho geotérmicas, tenho parques eólicos, tenho biomassa, portanto tenho uma série de componentes, mas depois tenho uma central térmica que me complementa. Ou seja, quando há picos de consumo, a central térmica tem que dar mais. Exatamente. Quando há menos renováveis, a central térmica tem que dar mais. Se não houver vento, a central térmica complementa o que não vem do vento. Sim. A única solução, que é a solução que se tem, enfim, que faz parte de um debate permanente para uma energia verde renovável, só exclusivamente, seria com acumuladores. Mas isso ainda não é sustentável, não é? Sob o ponto de vista económico. A questão põe-se nesses termos, mais ou menos. Sim. Portanto, estamos a falar em baterias que complementariam os picos de consumo. Podemos falar de várias maneiras de armazenar, não é? Digamos, o primeiro foi logo em 1900 armazeno a água e armazenando água tenho energia potencial. Não é? Isso não é solução porque nem sempre se consegue. Sim, nem sempre há água para armazenar. Exato. É? Neste caso era armazenar a água da ribeira, desviava, aguardava, não é? Uma das hipóteses. Portanto, ou seja, cada tecnologia. Sim, mas é assim, cada tecnologia, cada solução técnica digamos, tem vantagens e inconvenientes. Não é? E portanto, muitas vezes é procurar o que é que serve melhor ao meu problema. Eu estou-me a referir numa base de consumirmos renováveis só, nessa base. Uma base porque de há pessoas que ainda pensam que isso é possível. Sim, é assim, tecnologicamente possível é. Agora a que custo? A pergunta não é possível ou não é possível, já se passou essa fase. Sim, é possível. Agora, a que custo? Sim, pode não ser sustentável. Exato, a que custo e abdicando de que portanto, ou seja, abdicando de quê? Sim. Eu posso dar um exemplo concreto, por exemplo. Dizer, mas antes de dizer isso, pode-se dizer às pessoas temos energia verde renovável, mas o consumo tem que reduzir. Exatamente, eu ia dar esse exemplo. Não é? Imagine que a pessoa tem uma casa num sítio remoto e que não tem rede elétrica lá, mas por sua vez monta painéis fotovoltaicos que alimentam umas baterias e tem um aerogerador que produz também energia eólica e até pode ter uma ribeira que lhe dá alguma energia e que ele também aguarda em bateria. Mas depois, imagina um dia em que ele decide dar uma festa e que o consumo dispara, mas que entretanto no dia esteve encoberto, não houve vento, a água é pouca. Ele há de chegar àquela situação que nós todos os dias vivemos com o nosso telemóvel, de dizer, epá, eu não tenho bateria, portanto eu estou a ficar sem energia.
E, portanto, ele teria que adaptar o seu consumo. O que é que as pessoas fazem quando não têm telemóvel? Quando não têm? Se calhar evitam o número de chamadas até carregar. Portanto, ou até conversas mais curtas. Portanto, ou não veem filmes. Portanto, exatamente. As pessoas tinham que adaptar o seu comportamento. Portanto, ou seja, da mesma maneira que esse morador nessa casa iria ver a bateria a descarregar e dizia, pá, vamos lá fechar coisas e abdicar. Portanto, isso pensando em pequeno, não é? Pensando em maior e em redes maiores, temos a solução de baterias, que tem sido uma solução que até, portanto, tecnicamente tem evoluído muito e que os preços das baterias têm também decaído. Portanto, há de haver aqui um ponto em que começa a justificar. Temos também aqui um reverso da medalha, porque não, ou seja, a evolução técnica não cria histórico, não é? Sim. Neste momento ainda existe a dúvida de quantos anos é que um sistema desses vai aguentar. Não posso dizer... Daí a sustentabilidade da coisa, não é? Exato, não posso dizer porque não tenho... Ou seja, as baterias de última geração não têm história, não é? Não têm 5, 10 anos, não têm história. Portanto, ou seja, há aqui uma... Eu posso estimar, Portanto, um acumulador que dure 10 anos é muito pouco. Ao preço que ele irá custar, Depende. Sim, ou seja, voltando outra vez à comparação, as nossas baterias dos nossos telemóveis, se calhar passado 1 ano e meio ou 2 anos, mas se calhar a esperança de vida que nós queremos dar ao telemóvel, se calhar passou 2 anos, o modelo já variou e, portanto, ou seja, não ficamos desconfortáveis com isso. Numa instalação industrial e face ao peso, ao custo ainda importante das baterias, quanto maior for o tempo de vida útil delas, mais confortável fica. Portanto, é diferente eu comprar um sistema de baterias e 10 anos depois ter que o substituir, do que dizer esta afinal não é 10, é 15 ou 20. Não é? A não ser que o investimento fosse muito barato e aí eu entrava. Não é? Só para encerrar, vamos pôr a hipótese. Uma máquina destas, quanto tempo de vida é que tem? Uma mini hídrica? Numa hídrica, falamos sempre, o tempo de vida útil da máquina, 50 anos ou mais. Sim. Agora é assim. No mínimo 50 anos. Exato. Agora é assim, o que é que acontece? Nem todos os equipamentos duram 50 anos. Estou a falar do equipamento principal, que é a turbina. Uma turbina com 50 anos, não digo que é nova, mas se calhar ainda se pode pensar mantê-la ou substituí-la. Trabalhar 24 horas por dia, não é? Sim. Porque depois são feitas manutenções e a turbina é alvo de... Mas é um... Exato, mas depois, por exemplo, sei lá, cada vez mais as centrais são sistemas abandonados e com autómatos que fazem o controle, o arranque, os controles de temperaturas, dão alarmes, fazem a sua proteção para que nada ocorra e prejudique o equipamento. Estes sistemas não duram 50 anos. Portanto, os meus autómatos, passado 10, 12, 15 anos, se calhar já tenho... Mas a máquina em si, no mínimo, dura 50 anos. A construção civil às vezes até é mais. Sim, portanto, claro. Ou seja, eu posso... isso é como uma casa bem feita, dura o tempo que eu for, mas depois não tenho que a reconstruir. Ou melhor, tenho que a renovar, mas não se calhar... A estrutura também tem um desgaste. Exato. E aqui o açude, ou barragens, os canais, portanto, vão tendo desgaste que eu vou recuperando. Portanto, ou seja, mas isso tudo para chegar a um ponto que é uma bateria teria que durar no mínimo o mesmo que uma máquina. Ou ser tão barata que me faça esse... Não é? Portanto, ou seja, a componente económica e de duração são dois pratos da balança. Se for barato, eu não me importo, não é? Ou seja, aqueles eletrodomésticos banais que nós compramos, é tão barato que nós não nos importamos. Mas, exatamente, mas quando compramos um carro também já não dizemos 2 anos depois, se ele tiver com problemas, eu troco por outro. Portanto, mas devemos chegar lá. Exato. A outra hipótese de armazenamento. Portanto, baterias têm a sua capacidade, as suas características, as suas vantagens. Depois, outra hipótese que também tem que estar em cima da mesa são as centrais reversíveis, hídricas reversíveis. Que é voltar outra vez um bocadinho ao princípio. Ou seja, eu posso não ter uma água numa determinada zona alta que possa ser turbinada para uma zona baixa. Posso não ter, mas posso construir uma central, posso construir 2 reservatórios, um num sítio alto, outro num sítio baixo, e a água andar entre esses 2 circuitos
Porquê? Porque tem alguma perda, portanto, ou seja, este processo não é 100% eficiente. Eu perco energia quando faço isso. A eficiência da bomba não é 100%, a eficiência da turbina não é 100%, e, portanto, eu vou perdendo. Há alguma água que se evapora, não sei o quê, tenho que atestar, portanto, há aqui perdas. Depois há perdas. Portanto, o ciclo não é um ciclo perpétuo, mas é uma solução possível. Claro. Ou seja, a água é turbinada para produzir energia e volta a ser turbinada para... Exato, a água é turbinada motor. quando eu preciso produzir energia, por exemplo, durante as horas de maior consumo, e durante o vazio ou durante as horas em que não há grande consumo. Ela é bombada e torna... É bombada, quando é mandada para cima é bombada. Para baixo é turbinada. Isso tudo pode ser sustentável. Ou seja, a bomba... Pode, mas eu volto ao princípio. Portanto, aqui isto é como carregar o telemóvel. Eu preciso de energia para carregar. Eu preciso de energia para bombar. Portanto, voltando ao princípio, eu teria que ter outra fonte de energia que me alimentasse este sistema. Este sistema produz ou devolve aquilo que nós lá metemos. Uma parte daquilo que lá metemos. Mas eu teria que ter, digamos, outra fonte de energia que me permitisse carregar a bateria ou bombar a água para eu depois turbinar. Portanto, estamos sempre a falar de termos fontes de energia primárias. Digamos que a solução que se espera de facto que venha a ser sustentável é a solução dos acumuladores. Poderá ser a mais eficaz. Não há soluções universais. Sim, está bem, não há soluções mas essa, universais. digamos, seria a mais... Para pequenas soluções, para dimensões mais pequenas, sim, baterias penso que será a solução. Grande armazenamento, não, porque é assim, enquanto que eu, se quiser duplicar, mas pensar em termos de energia e não em termos de potência. Portanto, ou seja, não é potência para coisa, mas é o querer guardar, não é? Ou seja, é ter energia em tempo. Portanto, energia, armazenar energia. Em relação às baterias, eu vou ter que aumentar, portanto, vou ter que ter baterias cada vez maiores, não é? Mas em relação, por exemplo, a essa hídrica reversível, eu posso ter uma determinada bomba ou uma determinada turbina, mas depois, mexendo no volume dos reservatórios, eu posso aumentar a quantidade de energia. Portanto, em grande escala, é mais fácil eu ter uma barragem e dizer, ok, eu tenho uma determinada potência de bombagem, uma potência de turbinagem, mas esta barragem eu depois vou ampliando, e tenho não sei quantos milhões de metros cúbicos e, portanto, tenho meses, dias, semanas, meses de água armazenada. Até porque essa solução só é utilizada quando não há água, quando não chove, quando há menos água, digamos assim. Exatamente. Quando há portanto, água, ou seja, imagina um cenário de 100% renovável. Não é? Um cenário de 100% renovável. Que é o que toda a gente quer. Mas imagine um clima temperado, onde chove muito de inverno, mas não chove de verão. Eu ou tinha uma bateria onde armazenasse de inverno a produzir água para o verão, ou tinha uma hídrica reversível com uma grande albufeira, onde eu dissesse, esta água vai estar aqui guardada para fazer face ao meu consumo de verão. Portanto, eu tinha que, de inverno, utilizar uma parte da água, mas guardar a outra. E aí, em termos de massas de água, é mais fácil guardar volumes de água. Não estou a falar, não em ilhas, mas se calhar em territórios continentais. É mais fácil, se calhar, guardar água do que vou fazer essa função de verão e inverno, do que provavelmente estar a guardar, do que estar a montar baterias para essa função, não é? Agora, quanto mais pequeno é o sistema, mais facilmente entra uma bateria e não um sistema hídrico, não é? Portanto, o sistema hídrico tem que ter uma dimensão mínima. Neste momento a solução é um grupo térmico que arranca quando é preciso. Neste momento a solução é um grupo térmico a trabalhar ou que arranca quando há necessidade. Exatamente. Agora, é esses espaços que têm vindo a ser dados. Portanto, eu sei que tenho lá os térmicos e sei que eles arrancam quando é preciso. Mas tudo o que eu puder fazer para que eles trabalhem cada vez menos e cada vez sejam menos precisos, e é esse pequeno passo de cada vez. Podemos dar o exemplo do histórico das flores. Houve alturas em que durante a noite
eram só renováveis. Não é? Exatamente, Portanto, isso exatamente. aconteceu durante algum tempo. Exatamente. E acontece quando há possibilidades, não é? Acontece quando há recurso. Quando chega às 5h30, 6 da manhã, arranca os grupos térmicos. Ou até mais tarde às vezes, mas por exemplo, falando um bocadinho nesse caso das flores, Que é um caso curioso, que é um caso curioso e que é um caso até portanto, interessante sob o ponto de vista técnico. Porquê? Porque estamos a prescindir desse grande acelerador que é o grupo térmico, não é? E dessa reserva de combustível que é os depósitos, não é? Ou seja, dessa facilidade maravilhosa e poluidora também, mas que são as centrais térmicas. No caso concreto das flores, temos uma albufeira, portanto, ou seja, temos uma barragem com alguma capacidade de armazenamento, portanto, não temos só uma açudezinha a fio de água, conseguimos armazenar água. Temos a particularidade das flores onde chove muito, o recurso hídrico é muito abundante, e depois temos uma central com capacidade de dar resposta ao consumo da ilha, a central de Além Fazenda remodelada. E, portanto, porque ela tinha algum estrangimento na conduta e a conduta foi substituída e foi aumentada em termos de diâmetro e de capacidade de vazão. E, portanto, o que acontece nas flores no último inverno e vai continuar, ou seja, dá um ano para cá, digamos assim, se eu tiver recurso hídrico, se tiver a minha barragem cheia, se tiver muita água, consigo trabalhar com os grupos hídricos todos, os três, exatamente. Portanto, as três centrais, aqueles três grupos dão cerca de 1500. Consigo ir buscar um bocadinho de energia ao parque eólico e com isso abastecer a ilha. E nesse caso o que é que eu faço aos grupos térmicos? Paro. Bom, depois há aqui um componente que é a capacidade de reação de um grupo térmico é muito superior, não digo a todas as hídricas, porque se uma hídrica for uma hídrica muito adaptada pode fazer isso. Mas eu, quando faço uma central hídrica, tenho que conviver com uma determinada conduta, com uma determinada queda. Portanto, não estou a fazer uma hídrica de risco, estou a fazer uma hídrica contextualizada, num determinado contexto. E no caso concreto, por exemplo, a hídrica das flores, apesar de ter uma queda razoável, também tem uma conduta com alguma extensão. E isso provoca algum atraso na resposta dos grupos. E então, para eu ter mais garantia de que não me corre nada mal e de que esta resposta às variações de consumo são rápidas, além da central hídrica a trabalhar, além da pequena produção que vem do parque eólico, tenho também um volante de inércia ligado à rede. E o volante de inércia não é mais do que uma pequena bateria, mas cinética. Então o que é esse volante de inércia? É uma massa com 2 toneladas que está a rodar a muitas rotações, 1500 ou mais, ou 2000 ou 3000 rotações. É uma estrutura grande. Está metida num contentor, só para se ter uma ideia, num contentor de 20 pés. Portanto, uma estrutura grande. Mas na prática, o que é que eu faço? Que é como um volante, por isso é um volante de inércia. Portanto, eu tenho um motor, tenho essa massa associada a um motor de velocidade variável. E então, a minha rede às vezes precisa de energia, outras vezes tem energia a mais e eu tenho que a controlar. Portanto, quando estamos em renováveis? Sim, eu sempre, na prática sempre. Vamos pensar, ou seja, sempre que eu ligo uma luz, sempre que eu ligo um consumo, a frequência desce um bocadinho. Mas depois todos os outros respondem para repor a frequência. Toda a gente quer, por regulamento, a frequência tem que estar nos 50 Hz. Mas 50 Hz não quer dizer que seja 50,0000. Estas oscilações. O que é que esse volante de inércia faz? Responde a essas flutuações. Ele tem alguma energia, não é muita, e tem alguma potência, mas responde a essas flutuações. Ou seja, se ele vê que a frequência está a diminuir, ele injeta energia e sobe uma frequência. Se a frequência subir, porque alguém desligou um equipamento, esse volante de inércia tira um bocadinho de energia. E isso é tão rápido, é muito mais rápido que os grupos hídricos. Então ajuda, é um primeiro socorro. Isso só acontece nas flores? Só nas flores. Porquê? Para compensar a lentidão da resposta hídrica. Sobretudo quando estamos só com renováveis. Exatamente. Portanto, ou seja, eu tenho... Qual era a outra hipótese? Era tentar, se calhar, pedir a boa colaboração das pessoas, que era difícil, e evitar grandes variações de consumo. Mas isso é impossível. Mas o volante de inércia dá resposta a pequenos picos.
Pequenas variações, exatamente. Ele olha para a frequência e diz, eu quero que isto fique aqui. E agora ingere, Abrir a casa de banho ao mesmo tempo, liga a luz e ele... e se calhar é ele que dá a primeira resposta. Depois os outros vão todos atrás. Não é? Mas ele dá a primeira resposta. Então há ali quilómetros para cima e para baixo constantemente. Isso é fundamental. É para garantir que a frequência não anda a oscilar tanto. Porquê? Porque se não tivéssemos o volante de inércia, a frequência iria ter aos 50 Hz, mas Ou seja, isso implicaria em casa das pessoas, atenção... a capacidade de resposta do sistema da central hídrica é menor. E, portanto, há de tender para lá, mas há de haver ali instantes, alguns segundos, onde subia e depois tendia, ou descia e depois tendia. E estas atenuações são feitas com o volante de inércia. Fez-se experiências sem volante de inércia e chegámos à conclusão de que ou seja, estávamos muito mais sensíveis, qualquer variação de carga maior provocava impacto visível na frequência. Com o volante de inércia, isso é atenuado e, portanto, ou seja, essa inovação tecnológica permitiu com que as baterias, por exemplo, a eletrónica de potência está associada àquele volante de inércia, que é uma reserva dinâmica, ou seja, ao invés de estar a energia guardada sob a forma de outra coisa qualquer, está sob a forma cinética. Portanto, eu tenho, se o volante não tiver a girar muito, eu depois não consigo tirar energia. Se imagino que eu tiro energia, ele depois vai abrandando, e eu depois já não consigo tirar mais. Perco. Portanto, ele tem uma gama de utilização para mais ou para menos, de energia cinética. Na bateria, a eletrónica de potência que está associada a essa tecnologia e a esse armazenamento de energia cinética pode também estar associado a uma bateria. E neste momento, uma das grandes vantagens das baterias é essa rapidez com que... Portanto, ou seja, aquele volante de inércia que lá está, que utiliza um tipo de energia cinética, mecânica, depois se transforma em ajuda à rede, podia ser feito por uma bateria. Exatamente. Pelo salto tecnológico que já se deu. Aquele volante de inércia pode ter aí, deve ter uns 10, 12 anos. As baterias, entretanto, evoluíram muito. Portanto, ou seja... Mas ainda não se sabe se uma bateria pode durar 10 anos. Pronto, continua tudo. Exato. Ou seja, a bateria, a grande incógnita continua a ser essa. Eu estou a fazer um investimento e qual é a certeza que ele dura? Porque se me disserem assim, não, eu garanto que ele dura 10 anos, eu agarro nessa garantia e converto-a no meu raciocínio económico. E digo, 10 anos depois, está pago ou não está? É um bom negócio ou é um mau negócio? Não é? Exatamente. Agora eu não posso depois dizer, ok, dura 10 anos, mas passado 5 anos já não dura. Então aí o meu investimento não deixa de ser viável. Não é?